é muito importante nós entendermos a unidade e a unicidade do Criador de Akadosh Baruch Hu. Unidade é a qualidade ou estado de ser uno. Não pode ser dividido, é indivisível. Unicidade é a qualidade ou estado de ser único, singularidade. Então, os dois conceitos, eles são atribuídos a Kadosh Baruch Hu, ao Criador. Ele é um, ele é indivisível, ele não tem divisão. Agora, a sua unidade, ela é plena. E em toda a criação não existe uma unidade igual à unidade de Akadosh Baruch Hu. Por isso, a sua unidade é única. E esse é o conceito de unicidade. Unicidade é o conceito, é a qualidade de ser único, é singularidade. Então, o Eterno, ele é um, ele é indivisível, ele é o único. Então, no conceito de unidade, ele é um, com uma unidade que não existe no mundo da criação. A unidade de Akadosh Baruch Hu é plena e não existe comparação com nenhuma unidade que existe no mundo da criação. Além disso, ele tem a unicidade, ele é único. Ele é o único ilimitado. Tudo que existe é limitado. Ele é o único que não precisa de nada e de ninguém, porque tudo que existe precisa dele, precisa da vida que ele fornece. Então, Akadosh Baruch Hu, Hashem, ele é um plenamente e ele tem a unidade e a unicidade. Ele é o único que tem uma unidade que é singular. Não existe nenhuma unidade como a dele. Então, assim nós unimos dois conceitos ligados ao Criador. Ele tem unidade, que é a qualidade de ser um indivisível, e ele tem unicidade, que é o conceito de ser o único ilimitado, e o único que tem essa unidade, que não existe em toda a criação algo que se assemelha a essa unidade. A unidade que a gente vê na criação, ela é uma unidade que pode ser dividida. Por exemplo, uma bandeja com muitos copos, o corpo humano com muitas partes. Não existe no mundo da criação uma unidade plena. Então, nenhuma unidade do mundo da criação pode ser atribuída, comparada, ou serve de exemplo para o Criador. Não. A unidade do Eterno, ela é incomparável, ela é única, só ele tem, ela é plena, ela é indivisível. Dentro disso, o Rambam, o Maimônides, ele diz: Elokai ze echad hu, Hashem, ele é um. Ve eino shnaim, e não é dois, não pode ser dois. Velo yoter al shnaim, e não pode ser mais do que dois. Ela echad, apenas um. Todo esse conceito, graças a Deus, que todos nos libertamos, graças a Deus, né? Todo esse conceito errado de 3 pessoas, 2 pessoas, 3 manifestações, Haz ve Shalom, graças a Deus, estamos livres desses conceitos completamente, plenamente errados. Não existe isso. Hashem é um. Só existe um ser ilimitado. Esse ser ilimitado, ele criou todas as coisas. Ele limitou todas as coisas. Tudo que é criado tem um limite. E quem colocou limite em tudo é ele, Akadosh Baruch Hu, que é ilimitado. Não pode existir 2. Não pode existir 3. Porque se existir 2, quem limitou o segundo ou o primeiro? Não pode existir 2, não pode existir 3. Só existe um ser plenamente uno, ilimitado, o Criador, Akadosh Baruch Hu. Muito bem. Aí ele continua falando: She'en keichudo echad min achadim animtsaim baolam. O que ele quis dizer? Não existe
nenhuma unidade das unidades que existem no mundo como a unidade de Akadosh Baruch Hu. Ela é uma unidade única. É o conceito de unicidade. Só ele tem essa unidade plena e indivisível. Lo echad kemin shehu kolel achadim arbe. Não é uma unidade que pode incluir outras unidades. Não é uma unidade composta. Isso é coisa do mundo da criação. Isso não pode ser atribuído a Kadosh Baruch Hu, ao Criador. Haz ve shalom. Não existe nenhuma unidade no mundo que você pode comparar. Você fala assim, é como o corpo, que é um. Não. É como uma bandeja com vários copos. De jeito nenhum. É como um copo em si, mas se você observar o copo, ele é formado por... Ele tem partes, ele tem lados. Ele é um, mas ele tem lados, ele tem partes. Ele tem uma composição. Não existe nada que se encontra no mundo que Hashem criou, que contenha essa unidade, que é a unidade simples e absoluta do Criador. Ele é o único e ilimitado. Não pode haver dois ilimitados, senão um dos dois não é ilimitado. Só existe um ilimitado que limitou todas as coisas. E ele continua. Velo echad keguf. Não é como a unidade comparada a um corpo. Shehu nechelak lemachalakot veriktsavot ela ichud she'en ichud acher kemoto baolam. Não é como o corpo, que tem várias partes, várias funções, vários departamentos. Não. Não é uma unidade como o corpo ou como nada que existe nesse mundo. Não existe nenhum exemplo. Você fala, olha, tem um exemplo que vai refletir a unidade do Criador. No mundo da criação não existe nenhuma unidade igual. Toda unidade ela tem alguma subdivisão, algum departamento subdividido. A unidade do Criador é indivisível, é absoluta, é simples, sem nenhuma complexidade, sem nenhum tipo de departamento, sem nenhuma divisão. Eu já ouvi pessoas usarem o termo unicidade para querer justificar um erro absurdo e um erro muito grande de passar uma visão de divindade dividida em 2, 3, usando o conceito de unicidade ao invés de unidade. Isso é, na verdade, um erro até com relação à própria língua portuguesa, até com relação a conceituar uma palavra. Unicidade não tem uma relação com unidade. Unicidade é uma questão de ser único, é singularidade. Unidade é uma questão de ser algo que é uno e indivisível. Então, quando a gente aplica esses dois termos ao Criador, o que é que nós estamos dizendo? O Eterno, bendito seja Ele é um absoluto. Ou seja, não existe no mundo da criação nada e nenhuma unidade comparável a Ele. Ele é plenamente um. E essa unidade dele é única, é singular, não existe nenhuma igual. Então, a unicidade diz respeito ao conceito de que não existe nada, ninguém, absolutamente nada que possa se comparar a Hashem. Até porque tudo que existe foi criado por Ele. Sendo Ele ilimitado, tudo que Ele criou, Ele colocou um limite. Então, algo que tem um limite jamais pode ser usado como referencial
para entender aquele que é ilimitado. Então, gente, esse é um ponto que é muito importante para a gente captar isso, para a gente internalizar isso e para você ajudar pessoas, né, que estão imersas no conceito errado, estão com a mente enganadas com conceitos errados e que levam à idolatria, e explicar às pessoas que querem encontrar a verdade, que estão buscando a verdade, esse conceito de unidade. A unidade do Criador não existe exemplo. Você não pode usar nenhum exemplo relacionado ao mundo da criação, nenhum exemplo. Não existe, como o Rambam ele explicou, nenhuma unidade que se encontra no mundo da criação que possa ser usada como referencial. A unidade do Criador, a unidade é Kadosh Baruch Hu. Então, isso é um conceito real e fundamental sobre a questão do monoteísmo.